Oi pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que vamos estar utilizando durante a disciplina. É uma ferramenta que vocês vão conseguir baixar gratuitamente, se chama Quartus Primer, tá? Então vocês podem acessar o navegador, um ambiente de busca, tá? E coloquem Quartus Primer University, tá? E vão encontrar diretamente aqui, ó, o programa acadêmico lá da Intel, legal? Quando vocês entrarem nesse link, vocês vão verificar que tem aqui, ó, Intel Quartus Prime Software, e tem um link de download que vai redirecionar vocês diretamente lá para a página, tá? Onde vocês vão poder selecionar a versão do software que vocês vão querer baixar, tá? Então selecionem lá a versão, a última versão, baixem esse aqui, tá legal? Essa edição é a edição que é gratuita para nós, ele está disponível tanto para Windows quanto para Linux, então instalem no sistema operacional de vocês e logo após realizar essa instalação, tá? É um sistemazinho um pouquinho pesado, tá? Mas quem puder, realmente eu recomendo, é bem interessante, né? Logo depois, vocês vão observar a interface lá do teu Quartus Prime, essa aqui que está na tela. Então, o primeiro passo seria criar um projeto simples, tá? Para que a gente verifique qual é o funcionamento. Então, ó, tem um wizard para isso, que vai me auxiliar. Você vai selecionar o diretório de trabalho, né? Então, nesse caso aqui, ó, dentro do meu workspace, eu vou colocar, talvez, não sei, primeiro circuito, vamos chamar assim, né? Então, vamos chamar esse projeto de primeiro circuito, tá? Esse também vai ser o nome do meu projeto. Legal? E ele vai criar a pasta para mim. Eu vou criar um projeto vazio, não vou estar utilizando um template, tá? Nem vou adicionar nenhum arquivo. Eu não tenho nada ainda escrito, a gente vai começar do zero, tá? Esse sistemazinho aqui, esse programa, ele é fornecido pela Intel para trabalhar em conjunto com um dispositivo que eles têm à disposição para nós. Se chamam os FPGAs, tá? A gente vai, em algum momento eu vou falar para vocês sobre esse tipo de dispositivo, mas imagine como um circuito que ele é programável. Então, ele vai facilitar bastante a prototipação, né? E, obviamente, para nós, quando vocês estiverem trabalhando aqui no ambiente presencial, vão estar com os FPGAs disponíveis no laboratório para trabalhar. Então, vocês podem selecionar qualquer uma das placas, né? Eu seleciono, geralmente, essa aqui, que é uma placa que eu tenho, né? A DL1 SOC. E coloquem aqui, tá, pessoal? System Verilog, para já deixar tudo ok com o formato que a gente vai estar trabalhando durante a disciplina. Legal. Assim que esse projeto ele é criado, tá? Ele é criado vazio, sem arquivo nenhum. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui. Então, new, tem aqui, ó, System Verilog File, tá? E aqui você basta descrever o circuito da forma que você quiser, né? Seguindo lá o que a gente acabou de ver. Então olha só que interessante, né? Vamos dizer que eu faça um circuito, primeiro circuito, né? Vamos chamar ele do mesmo nome. E aqui dentro dos parênteses, eu vou passar as variáveis de entrada e saída, minhas portas. Então vamos dizer que eu tenho A, B e S. Legal? Aqui no final vou ter o meu N módulo, né? Que vai ser o encerramento aí do meu módulo. E eu posso começar a descrever esses carinhas aqui. Então, ó, vamos dizer que eu tenho duas entradas de 1 bit, tá? Eu tenho uma saída S, né? E aí eu vou colocar exatamente o que esse circuito vai fazer. Para isso, vamos trabalhar de duas formas, tá? Primeiro, vamos usar aquela palavra-chave que vocês sabem que já sabem que existe. AND, OR, NAND, NOR, né? Isso eu falei no vídeo passado. Então aqui eu coloco o nome da instância, né? E se vocês lembrarem do que eu comentei no vídeo passado, essas portas fundamentais, quando elas já são essas pré-definidas, pelo menos, elas têm a seguinte ordem de portas. Primeiro saída e depois minhas entradas, né? Porque eu só tenho uma saída para cada uma dessas portas. Então, ó, vamos colocar S, A e B. Legal? Aqui eu já terminei o meu primeiro circuito, né? Vou salvar o arquivo. Legal. E vocês vão verificar, ó, que para compilar o design eu tenho várias etapas. Então, eu tenho uma etapa de análise e síntese, eu tenho uma etapa de place and route, eu tenho uma etapa de assembler, né, que é para gerar o
arquivo de programa, para programar lá minha FPGA, esse circuitozinho que eu falei para vocês, tá? Análise de tempo e a escrita de um arquivo que se chama netlist, que basicamente diz os componentes que fazem parte do meu circuito e como esses componentes estão conectados. Legal? Então é baseado na arquitetura lá do FPGA que você está utilizando. Então, olha só, para nós aqui, nesse momento da disciplina, a gente sempre vai se atentar apenas na parte de análise e síntese, tá? Então, eu vou clicar aqui, tá? Ele deve fazer esse processamento aqui para mim, tá? E logo em seguida, ó, ele vai ter as mensagens dizendo que tudo foi ok, né? Eu posso começar a observar algumas características do meu circuito. Então, notem, o que é que eu fiz aqui quando eu cliquei em análise e síntese? Ele basicamente observou que eu tenho um módulo, que esse módulo se chama primeiro circuito, observou a interface desse módulo, que tem duas entradas e uma saída, como está descrito aqui, ó, e notou que esse módulo ele é composto por uma instância de uma porta end que se chama U1. Legal? E aí ele tentou interpretar isso e transformou isso em um circuito para mim. Obviamente, como eu já fiz a descrição diretamente com a porta lógica, não tem simplificação que ele possa ter realizado, né? E eu espero que o circuito que ele gerou para mim seja exatamente essa porta end, tá? Então, existe uma funcionalidade aqui no Quartz que é interessante para a gente trabalhar, ó, que está aqui nas ferramentas, Tools, tá? Eu tenho aqui, ó, Netlist Viewers, e eu tenho aqui, ó, RTL Viewer, tá? Que é basicamente a visão a nível de registro, né? E vocês verificam que o meu circuitozinho de fato, ó, ele é composto por uma porta end, né? Onde as entradas, ó, estão conectadas em A e B. Ele bate exatamente, ó, que as entradas são os dois seguintes, né? E a saída está conectada em S, como eu coloquei aqui no meu 1. Legal? Obviamente, existem outras formas aqui que a gente pode estar trabalhando, né? Vejam, eu falei para vocês que a gente pode instanciar não só essas portas lógicas fundamentais, mas eu posso trabalhar com outras portas, né? Então, imagine o seguinte caso. Vamos ainda continuar com as portas fundamentais. Vamos dizer que agora eu tenho três portas lógicas, ou três entradas, três portas de entrada, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... eu quero desenhar o seguinte circuito, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou mostrar para vocês. Legal, posso desenhar aqui. Então, imagine que eu quero desenhar o seguinte circuito. Eu quero colocar lá essa porta, depois eu vou colocar, ó, uma OR e aqui vai ser em S. Então, eu quero que fique A, B, C, são as três entradas do meu módulo, né? Então, eu estou desenhando um módulo, ó, que vai ser isso aqui, ó. Esse módulo aqui ele se chama primeiro circuito, né? E ele tem como interface ABC de entrada e um S de saída. E dentro do módulo eu quero que eu tenha exatamente essas conexões. Legal? Então, de imediato, você já imagina o quê? Eu vou ter uma instância de uma porta end, 1, tá? E eu vou ter uma instância de uma porta OR, que eu posso chamar de U2, por exemplo. Tá? Esses nomes aqui, fiquem à vontade para dar o nome que preferirem. E depois, eu tenho aqui, ó, as portas, né, da minha end e as portas da minha OR. Ou seja, as entradas e saídas da end e as entradas e saídas da OR. E eu tenho que especificar isso a partir dos sinais que estão lá descritos. Legal? Então, olhando para o lado da end, né, eu sei que primeiro eu coloco uma saída dela aqui, ó, e depois eu coloco minhas duas entradas. Né? Minha OR vai ser a mesma coisa. Eu também vou ter três parâmetros, que são duas entradas e uma saída. Se eu olho para a minha end, eu sei que as entradas delas são A e B. A aqui e B aqui. Mas se eu olho para a saída dela, vocês notam que eu não tenho nome para esse local. Não existe uma variável que esteja associada com esse nó do meu circuito. Tá? E para isso, existe uma palavrinha-chave que vai ser bem interessante para mim utilizar. Tá? E vai ser a palavra-chave logic. Então, vocês podem vir aqui, ó, digitar logic x. Isso vai ser uma variável que eu posso associar em qualquer ponto do meu circuito.
Legal? Então, o que eu vou tentar fazer com esse logic vai ser colocar esse nó aqui, ó, chamar ele de X, porque ele é utilizado tanto na saída da AND como em uma das entradas da minha OR. Então, a saída da AND está conectada nesse logic X, nessa variável, tá? E essa variável, ela é uma das entradas, ó, da minha OR. A outra é C. Legal? E a saída da OR é o meu S. Então, isso aqui é a forma que a gente tem para conectar, né? Então, eu tenho que verificar muito bem se todas as conexões internas do meu circuito, se todos os nós já estão definidos. Senão, a gente define isso de forma como logic, tá? Então, voltando para lá, eu vou ter um X aqui, tá? Depois eu vou ter um OR, o 2. Opa! Eu tenho na saída de U2 S e entradas X e C, tá? E vamos verificar se de fato aquele circuito ali vai ser gerado. Então, ó, vamos refazer a análise e síntese, esse processo, e depois eu vou abrir novamente meu RTL Viewer e vocês vão verificar o que é que eu tenho dentro, tá? Olha só. Então, foi exatamente o circuito que eu gostaria de descrever. Legal? Esse tipo de descrição, em que eu coloco as instâncias apenas dos módulos, eu consigo, obviamente, visualizar muito bem a estrutura desse circuito. Eu estou definindo, na verdade, por estrutura, tá certo? A gente chama isso de definição estrutural, tá? Definição estrutural é uma das formas que eu posso entrar aí com a funcionalidade do meu circuito. Uma outra seria tentar trabalhar no formato comportamental. Comportamental seria eu descrever a expressão lógica, eu descrever a lógica que está por trás do que eu quero, da função que eu quero implementar, tá? Então, ó, esse mesmo circuitozinho, se eu pensar a nível de expressão lógica, o que é que eu teria, né? Eu teria aqui o meu S, ele é igual a AND B, né? Então, A AND B ou C, concorda? E existe uma forma de eu trabalhar com isso também. Quando eu quiser fazer uma definição fora de um bloco procedural, que eu vou falar para vocês depois o que é, tá? Do que é que se trata, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, eu uso a palavra atribuição, assign, tá? Coloco qual é a variável que eu quero que receba os valores e depois eu descrevo uma expressão lógica. Que aqui basicamente é o quê? A AND B ou C. Olha os operadores que a gente está usando, né? Eles se parecem bastante com os operadores que a gente tem na nossa linguagem C. Então, ó, salvando isso aqui e novamente, ó, realizando aqui a análise e síntese, observando agora o meu RTL Viewer, né? Vocês vão verificar que a gente tem a mesma estrutura. Só que agora, o que é que eu tenho de diferente? Esse nome de cada uma das instâncias que ele definiu, ele vai definir os blocos básicos, né? No qual ele concebeu o circuito, ele deu nome por ele só. Porque na descrição que eu fiz agora, se eu observar, ó, eu não digo quantas portas lógicas essa expressão vai resultar. Legal? Então, esse aqui esse fluxo, eu quero que vocês pratiquem um pouco, tá? Façam aí alguns circuitozinhos, verifiquem esse RTL Viewer e notem se de fato o circuito de vocês corresponde à descrição que vocês colocaram, tá certo? Caso não aconteça, caso vocês descrevam um circuito que seja um pouco mais complexo, com mais portas lógicas e nem todos estejam lá, tá? A razão esse sintetizador ele também procura otimizar. Então, se ele identificar uma forma de otimizar, de realizar aquelas manipulações algébricas que a gente viu, ele vai fazer e reduzir a complexidade do meu circuito, legal? Então, esse vídeo para por aqui.